A primeira temporada da série Seu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha já foi finalizada, e eu confesso que eu fui assistir ela com um pé atrás, mas fui bastante surpreendido e posso dizer que o saldo do seriado é bem positivo, pelo menos neste primeiro momento. E eu sei que a essa altura do campeonato eu já perdi o time para falar dessa série, mas mesmo assim eu quero conversar sobre ela com vocês. Dessa vez eu também farei um pouco diferente do que eu fiz lá no vídeo do Daima, porque lá eu percorri toda a série comentando ponto a ponto o que eu achei sobre ela. Para este vídeo eu optei por uma abordagem mais direta, pois acredito que dessa maneira o conteúdo fica mais dinâmico para vocês. E não custa lembrar, este vídeo vai sim conter spoilers da primeira temporada de Seu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha, então continue no vídeo por sua conta e risco. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. A primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui é o estilo artístico e formato de animação adotado para este seriado. Isso porque esse foi um dos primeiros pontos que me desagradou quando eu assisti aos trailers de divulgação da série. Só que eu passei a ver isso com outros olhos conforme eu avançava nos episódios. Esse estilo artístico me cativou quando eu percebi um formato similar a uma história em quadrinho, o que inclui transições de quadro de uma cena para outra. É um formato que me remeteu a um game de PlayStation 2 que eu gostava bastante, chamado Ultimate Spider-Man, que tinha um visual bem parecido com o dessa série e que você controlava tanto o Homem-Aranha quanto o Venom. Vale destacar que durante o primeiro episódio, existe um momento em que o Homem-Aranha resgata o Harry Osborn de uma encrenca, e a série dá um close no Homem-Aranha que é idêntica à capa da revista Amazing Fantasy, lá da primeira aparição do personagem. E caso vocês não saibam do que eu estou falando, o que é Amazing Fantasy, recomendo que assista ao primeiro vídeo aqui do canal onde eu falo da origem do personagem Homem-Aranha. Ok, eu gostei do estilo artístico, mas eu ainda mantenho a minha crítica em relação à fluidez da animação. Infelizmente, a movimentação dos personagens é bem esquisita na maior parte do tempo, além de ser bastante lerda. Outro ponto que me chamou bastante a atenção em Seu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha é a sua ambientação, que na maior parte das vezes abandona as partes mais centrais de Nova York e centra parte de sua narrativa em setores urbanos. Prova disso é que frequentemente temos episódios com histórias voltadas para conflito entre gangues. Além de também termos aquelas ruas mais poluídas e sujas, e um monte de muros pichados. Como o próprio nome da série diz, o Homem-Aranha é o amigo da vizinhança. Então neste primeiro momento vemos ele concentrado em resolver situações de pequenos conflitos, que vão desde gatinhos presos em árvores, incêndios em condomínios ou assaltos à mão armada. E olha, essa ambientação urbana casa perfeitamente com a temática da série. Isso aqui me lembrou muito a série animada de 1994, que tinha como destaque inúmeras participações especiais de outros heróis da Marvel. Logo no primeiro episódio, temos uma participação do Doutor Estranho, que nessa história desempenha um papel importantíssimo na narrativa, tendo uma responsabilidade indireta na forma como o Peter Parker adquire seus poderes. Também contamos com a participação do Demolidor. O Homem-Aranha e o Demônio Vermelho se enfrentam e a interação entre ambos é sensacional. Além desses, temos uma rápida aparição do Homem de Ferro, no momento em que a polícia está prendendo Otto Octavius. E vemos também o Capitão América ser mencionado em alguns momentos ou aparecendo em alguns cartazes. Fora eles, temos outros personagens que pertencem ao universo Marvel, mas que nessa história interagem no dia a dia ao lado de Peter Parker, dando a entender que mais para frente teremos algum tipo de desenvolvimento em cima destes personagens. Uma delas é Nico Minora, a melhor amiga de Peter e que nas histórias em quadrinhos da Marvel também é conhecida como a Irmã Green, sendo capaz de manipular poderes mágicos. Ao final da temporada, vemos uma menção de que algo nesse sentido possa ser desenvolvido em futuros episódios. Outro que também chama atenção é Amadeus Cho, um cientista prodígio que nessa história é um colega de estágio de Peter. Nas histórias da Marvel, ele chega a se tornar o Incrível Hulk, após absorver toda a radiação gama do Bruce Banner. Existem muitos outros personagens da Marvel que aparecem nessa série, mas esses foram os que mais me chamaram a atenção. Mas e você? Tem alguma participação nessa primeira temporada que te surpreendeu? Comenta aqui embaixo! Aproveita também e deixa o seu like, pois isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube.
A história de seu amigo da vizinhança, Homem-Aranha, é uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Não à toa que eu deixei para comentar por último. Quando eu fui assistir a série, eu fui de mente aberta, porque eu já imaginava que algumas alterações seriam feitas. Afinal de contas, essa não seria a primeira vez que a origem do Homem-Aranha seria contada de uma maneira diferente. A atual adaptação do personagem nos cinemas, que é o Homem-Aranha do Tom Holland, já faz isso. E eu acredito que a essa altura do campeonato a maioria já tenha aceitado. Aqui é como se fosse uma linha do tempo alternativa do Homem-Aranha que acompanhamos nos cinemas. Todos os ocorridos contados nos filmes dos Vingadores, por exemplo, também ocorreram nessa série. Inclusive, durante os episódios, está acontecendo um paralelo de eventos que mais tarde resultarão na Guerra Civil. A diferença é que até o momento o Tony Stark não procurou pelo Peter e o Homem-Aranha está agindo de forma alheia a esses eventos. Por sinal, aqui quem apadrinha o Homem-Aranha é o Norman Osborn, que meio que cumpre um papel de mentor ao longo da temporada. Mas de verdade, mesmo quem conhece o mínimo do universo do Miranha, já tem em mente que essa parceria não duraria muito tempo. E é até curioso, porque aqui é o Norman quem supostamente diz a famosa frase para o Peter, só que de uma maneira completamente deturpada. Com grandes poderes, vem um grande respeito. Eu vi muita gente aqui no YouTube reclamando disso, mas sinceramente, eu acho que mais para frente haverá um motivo que vai justificar essa mudança. Isso porque quando essa série começa, o tio Ben já está morto, e ao que tudo indica, essa morte é recente, porque tanto Peter quanto a tia May estão lidando com o luto. Nos quadrinhos sabemos que o tio Ben foi quem ensinou para Peter que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e que embora o tio não soubesse, Peter já havia ganhado seus superpoderes e os usava para o seu próprio benefício. Aqui não, o garoto consegue seus poderes após a morte do tio, e logo de cara ele já o usa para proteger os mais fracos. Mas a pergunta que fica é, quem é que vai ensinar para Peter que Norman está errado e que com grandes poderes não vem um grande respeito, e sim grandes responsabilidades? Olha, para essa situação eu vejo algumas possibilidades. A primeira delas seria a própria tia May passar esse conhecimento para o garoto, da mesma maneira que aconteceu lá no último filme do Homem-Aranha do Tom Holland. A segunda possibilidade seria o próprio pai do Peter, que sim, nessa série ele está vivo e faz algumas curtas aparições, só que ainda não vimos ele interagir diretamente com o garoto. A terceira possibilidade seria Peter aprender isso por si só, o que também é perfeitamente possível. Galera, só lembrando, isso aqui é só uma teoria minha, eu estou tentando supor o que pode acontecer nos futuros episódios dessa série. Agora, o que de fato vai ocorrer, aí não temos como saber. Seu amigo da vizinhança, Homem-Aranha, termina a primeira temporada de uma maneira bastante positiva, contando de um jeito diferente uma história que já vimos ser contada inúmeras vezes. Mas ao terminar de assistir os episódios, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Isso porque temos novamente uma história focada na origem do personagem, e também em um Peter adolescente. Eu percebo que nos últimos anos, quase todos os produtos lançados sobre Homem-Aranha são focados nesse período específico do personagem. Eu creio que as únicas exceções sejam a trilogia do Sam Raimi, que são aquelas interpretadas pelo Tobey Maguire, e também os jogos Marvel's Spider-Man, lançados para o PlayStation. Os restantes das séries ou filmes sempre começam nessa pegada mais adolescente, e quando estão próximas de chegar na fase adulta do personagem, que é tão importante quanto, acaba por serem canceladas ou rebootadas. Mas eu queria muito que essa série evoluísse e não se focasse apenas na adolescência de Peter Parker. Queria poder ver ele indo morar sozinho, trabalhando no Clarim Diário, tendo que lidar com J. Jonah Jameson e tendo que lidar com outras questões da vida adulta. Além disso, essa quantidade de personagens do universo Marvel que estão rodeando Peter nessa série me preocupa se futuramente eles não vão querer criar uma espécie de Team Homem-Aranha. E assim, o Homem-Aranha ele lida muito bem em equipes, a gente já viu isso em histórias de X-Men, Vingadores e outras histórias da Marvel. Só que, de verdade mesmo, o Homem-Aranha é um lobo solitário. E eu espero de verdade que a série não vá por esse caminho. Porque senão vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, com a série do The Flash. Que começou ali com The Flash e tal, mas depois virou o Time Flash. Mas e você, o que pensa sobre isso? Curtiu essa nova série do Homem-Aranha? Deixa aqui nos comentários quais foram as suas impressões, o que vocês acharam dessa primeira temporada.
E não saiam daí, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos do Spider Bunker para você assistir depois desse aqui. E eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade.